Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que a gente tenha nessa noite uma boa oportunidade de tomar conhecimento aqueles que estão vindo pela primeira vez, relembrar aqueles que já leram o Livro dos Espíritos e encontrar motivação para a gente continuar estudando essa obra. Se vocês leram com atenção a programação das palestras para o mês de janeiro, tanto na segunda quanto na quinta, nós vamos tratar da introdução do Livro dos Espíritos, como da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque na doutrina espírita, a gente aprende uma curiosidade. A gente lê todas as partes do livro. A gente lê a introdução, a gente lê o pós-fácil, a gente lê todas as orelhas, a contracapa, a última capa, porque tudo traz informações interessantes. E se a gente fizer um estudo cuidadoso, sistematizado, da introdução do Livro dos Espíritos, a gente tem um curso rápido de doutrina espírita. Porque Kardec tem a capacidade de trazer em frases todas as teses que foram trazidas pelos espíritos, informando para a gente sobre o mundo espiritual. Então, o nosso tema é exatamente esse, a introdução do Livro dos Espíritos. Só de curiosidade, esse foi um instrumento utilizado nos Estados Unidos e depois em alguns países da Europa para se obter a escrita dos espíritos desencarnados pelo movimento ideomotor. Os médiuns colocavam as mãos sobre esse coração de madeira aqui e ele se deslocava, apontando letras e números para escrever as palavras. Essa imagem é uma ilustração de 1853, ela mostra um salão parisiense onde as pessoas se reúnem para uma festa. Qual é o motivo da festa? Ver as mesas girarem. E como as mesas giravam? As pessoas ficavam em pé ou sentadas em torno da mesa, colocavam as mãos a uma certa distância do tampo da mesa, não podia encostar a mão sobre a mesa, então a mão ficava a uma certa distância e ali eram evocados os espíritos e as mesas efetivamente giravam ou subiam. Lembrando que as mesas em 1853 não eram de MDF, eram de madeira maciça, eram de bronze, ou seja, muito pesadas para que apenas com o magnetismo das mãos das pessoas encarnadas elas pudessem girar. E aí nós temos, então, esse grande nome que é o responsável pela codificação da doutrina espírita, uma vez que ele não se conformou em aceitar apenas um movimento social, apenas uma manifestação festiva, apenas uma brincadeira de espíritos, às vezes galhofeiros, que vinham se comunicar com médiuns desavisados, invigilantes, porque os espíritos eles vinham se comunicar. Então, esse grande pedagogo, que foi Hippolyte Léon Denis Arrivaio, com o nome de Allan Kardec, porque o nome dele era muito conhecido, ele era um pedagogo renomado, ele foi responsável pela escrita da primeira gramática francesa, do primeiro tratado para a escola pública francesa, então não havia como ele se comprometer com a doutrina espírita sem ser comprometido com o envolvimento desse nome muito importante. Então, pela própria revelação dos espíritos, ele soube que ele teve uma encarnação celta entre os povos no povo celta e que o nome dele era Allan Kardec naquela época. Então, ele trouxe esse codinome para dar autoria
a uma obra que ele vai dizer sempre, não é minha, e sim dos espíritos. Ele nasceu em 1804 em Lyon, na França, desencarnou em 1869 em Paris, e ele publicou o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857. Não é coincidência que o Livro dos Espíritos tenha surgido no dia do livro, no Brasil, 18 de abril. Quer dizer, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque os espíritos, eles trabalham em harmonia. Essa imagem vai voltar num outro momento. Esse foi um dos primeiros instrumentos que Kardec utilizou na psicografia das mensagens mediúnicas com ele. Há uma mensagem, o espírito diz, pega a cesta de bico na sala ao lado, e aí eles vão lá buscar a cesta, põem a cesta na mesa, e ele faz a pergunta, e a cesta vai escrevendo o texto na língua francesa. Bom, essa parte que nós vamos estudar, a introdução ao estudo da doutrina espírita, que é a introdução, o título dado por ele, a introdução do Livro dos Espíritos, possui exatamente 35 páginas, está dividido em 17 partes e foi assinada por Allan Kardec. Isso é muito importante, porque, apesar dele ter recebido as mensagens dos espíritos, ele foi o organizador das ideias. Então, ele escreve o texto em 35 páginas. As teses, que são as teses dos espíritos, ele começa sempre entre aspas. Então, por norma técnica, todas as frases ele começa entre aspas para dizer para a gente, essa ideia não é minha, essa ideia algum espírito a escreveu. E oferece explicações conceituais sobre os vocábulos novos, o diálogo com os detratores da doutrina espírita e as ideias centrais da doutrina espírita. São esses 3 temas principais que estão na introdução do Livro dos Espíritos. Por que será que ele se ocupou de dialogar com os detratores da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita, assim como Jesus, que não veio destruir a lei, a doutrina espírita não veio apaziguar os ânimos. Pelo contrário, a doutrina espírita acabou mexendo com os cientistas, com os filósofos, com os intelectuais, com os céticos, com os agnósticos, com os religiosos católicos, com os religiosos protestantes, com os judeus, com os muçulmanos e todas as religiões vigentes na França naquele momento e nos países em que as manifestações espíritas estavam ocorrendo. Então, dizer que a doutrina espírita veio e acalmou os ânimos, pelo contrário, Kardec provocou ira, Kardec provocou a manifestação da inteligência, porque ser materialista negando o espiritualismo é muito fácil. Agora, construir um argumento inteligente para sustentar o materialismo, esse é que é o grande trabalho intelectual. Esse é que é o grande esforço do homem materialista na Terra. Por quê? A ideia espiritualista está em nós, desde os homens primitivos, desde as primeiras manifestações dos seres que vieram viver na Terra, ainda como seres primitivos, eles tinham rituais e modos de estabelecer uma conexão com o divino. Quem ensinou isso a eles? Se não havia escola, se não tinha código de escrita, se não tinha código de leitura. Então, eles traziam isso com eles como uma das inscrições que Deus colocou na nossa consciência. Somos filhos de Deus, isso está na nossa consciência, e o nosso inconsciente manifesta sempre um comportamento de busca dessa ligação com o divino. E aí Kardec vai nos ensinar a educadamente lidar com os opositores.
A coisa mais difícil que tem é lidar com um crítico. E Kardec faz isso por escrito, mostrando os argumentos frágeis deles, mostrando a força do ensinamento doutrinário para demonstrar que a vida espiritual existe e antecede a nossa própria existência. Então, quando ele dialoga, ele constrói o contra-argumento e nos fortalece, não na atividade de convencimento, mas na nossa racionalização acerca dos argumentos que informam sobre a doutrina espírita, sobre a existência dos espíritos, principalmente para aqueles que não veem, que não ouvem, que não sentem arrepios, que não percebem o mundo espiritual. E muita gente é assim. Muita gente não desenvolveu o autoconhecimento suficiente para perceber quando uma ideia não é sua ou quando há a presença de um amigo espiritual junto de si. Eu sou uma delas, viu? Então, Kardec já começa assim: para se designar coisas novas são precisos o quê? Termos novos, palavras novas. Então, foram criadas palavras novas para poder fundamentar a doutrina espírita. Espiritual, espiritualista e espiritualismo, ele diz que já existia no senso comum acepção bem definida. As pessoas já sabiam o que era uma coisa espiritual, uma coisa espiritualista, um pensamento espiritualista. E é interessante que o materialismo hoje está conceituando o espiritualismo ou a espiritualidade como valores. Então, os materialistas também sabem conceituar essas palavras no senso comum. O espiritismo, que foi uma palavra criada para conceituar esse novo conjunto de ideias, segundo Kardec, categoricamente, é o oposto do materialismo. O que é o materialismo? Não é o espiritismo. Não estou falando de espiritualismo. Estou falando de espiritismo. Ser espírita e defender ideias materialistas é algo muito complexo. Muito complexo. A gente que trabalha na universidade, quem trabalha com ensino, quem forma professores, que faz hoje todo um trabalho profissional com base em teorias materialistas, tem que ficar muito atento. Porque, às vezes, a gente diz uma coisa que é o oposto que a doutrina espírita nos ensina. Desafios para a gente, né? Mas, para indicar a crença, os termos espírita e espiritismo vieram, então, atender. Esses termos foram criados por Kardec após a própria comunicação dos espíritos. Doutrina espírita, o espiritismo tem, por princípio, relações com o mundo material, com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, nós estamos aqui numa relação com o mundo espiritual. Nós estamos estudando sobre esse assunto. Os espíritos estão aqui nos socorrendo nesse momento, nos preparando para o passe, nos preparando para tomar água fluidificada. Então, nós estamos, nesse momento, em contato com o mundo espiritual, queiramos ou não. Sejamos céticos ou não. Eu vou lá, mas eu não acredito nisso, não. Mas os espíritos não vão dizer que não vão atender você. Você vai estar aqui sendo atendido como a todos. E os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Nós sabemos que toda vez que se faz uma tradução, e o Livro dos Espíritos foi traduzido do francês para o português, sempre há um problema com o ajuste das palavras, a melhor palavra, a ordem direta das frases, o pensamento, a ideia. Só que o francês é uma língua latina, como é a língua portuguesa. Então, essas palavras que foram criadas em francês não foram difíceis de serem traduzidas para o português. E quem fez essa primeira
tradução foi Guilhom Ribeiro, que foi uma pessoa extremamente ilustrada, extremamente capacitada para fazer essa tradução, a ponto de receber um elogio do Rui Barbosa pela qualidade da tradução da obra. Então, mesmo que nós tenhamos uma certa resistência, uma certa cautela quanto a textos traduzidos, eu acho que a gente pode ficar assim bastante tranquilo pela capacidade da pessoa que fez essa tradução. Só que a gente tem que prestar atenção que essa tradução que eu estou utilizando é a da Federação Espírita Brasileira. Existem muitos tradutores, existem, inclusive, a atualização da tradução feita pela Federação Espírita Brasileira. Isso não tira em nada o mérito da obra. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, que é uma doutrina espiritualista, logo uma filosofia espiritualista. E o Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia. Ele foi didaticamente organizado em perguntas e respostas, o que facilita muito o estudo, mas ele vai tratar do que pensam os espíritos sobre as perguntas feitas por Kardec. Outra palavra importante, agora já na parte 2, é a palavra alma. Porque a palavra alma, ela já tinha um peso. O catolicismo já tratava com a palavra alma de maneira muito clara e de domínio público. Quando a palavra alma aparece no espiritismo, ela aparece com outro sentido. E aí é interessante a gente observar, porque quando a gente fala, por exemplo, estou vendo uma alma penada, será que está certo isso? Se a gente for estudar lá na doutrina espírita, a gente vai ver que não é não. E uma coisa interessante é André Luiz dizer para a gente assim, você gostaria de ser chamado de alma penada? Então, como é que você chama o sujeito que você está olhando ali, está vendo de alma penada? Então, se a gente entende o que é alma, a gente não vai incorrer nessa infantilidade. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. E aí tem um livro, para quem já leu, para quem tem formação e gosta de leitura e filosofia, tem um livro materialista chamado A Fenomenologia do Espírito. E ele não tem nada de espiritualista nem de espírita. Ele vai falar exatamente da alma como princípio da vida material. Morreu o cérebro, morreu a alma. Não tem continuidade da vida após a morte do cérebro. Não é disso que Kardec está falando. A alma não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Disse de um instrumento rachado que nenhum som mais emite, não tem alma. Então, quando um violão racha e a gente vai tocar, nossa, o som é de taquara rachada, né? Não tem vibração, não tem eco, não tem ressonância. A alma quebrou. Sapato tem alma, né? Nós mulheres que gostamos de um salto bem alto, a alma do sapato tem uma curvatura que nos eleva. De conformidade com essa opinião, a alma seria o efeito e não a causa. E aqui, é claro, nós vamos inverter essa lógica. Pensam outros que a alma é o princípio inteligente, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Mas, segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida. Então, cada um de nós seria uma centelha dessa alma única, que estaria aqui por essa dispersão, e quando a gente desencarnasse, a nossa centelha voltaria para a grande alma universal. Como é que é o nome disso? Panteísmo. E os espíritos explicam que a nossa individualidade é perene. Quando nós desencarnamos, nós não voltamos a integrar massa nenhuma, porque nós não viemos de massa nenhuma.
Deus, quando nos criou individualidades, seres individuais que vamos evoluindo de acordo com o grau de consciência que vai se ampliando. E claro que antes de termos consciência, somos princípio espiritual, e ele vai falar disso mais adiante. E aqui é o nosso caso. Segundo outros, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, que se conserva a sua individualidade após a morte. Ela é mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não deriva de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina segundo a qual a alma é causa e não efeito é a dos espiritualistas. Então, os espiritualistas já entendem que a alma é causa e não efeito das ações. Existem 3 acepções para a palavra alma: materialista, panteísta e vulgar. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside, sobrevive ao corpo. Kardec foi muito objetivo. Ele não pegou um conceito materialista que se opõe ao princípio espiritualista, nem pegou um conceito erudito. Ele pegou um conceito vulgar, um conceito que era do domínio público, um conceito que era do senso comum. Quem somos nós? Desencarnados. Somos seres imateriais e individuais e que sobrevivemos ao corpo terreno. Mas ele não despreza as concepções anteriores. E na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das outras ideias que corresponde à palavra alma, ele denomina princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane o princípio, esse comum a todos os seres, desde as plantas até o homem. Princípio da vida material e orgânica, que a gente já sabe que está aqui no entorno do nosso planeta ou de qualquer outro planeta onde tenhamos a oportunidade de viver. É de lá que vamos buscar esse elemento que é o princípio que vai formar o corpo físico que vai permitir a vida naquele lugar. O fluido, que na opinião de alguns em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, nervoso. E esses conceitos são interessantes. Eu e o Alberto, né? A gente tem um filho que é biomédico, e muitas vezes, quando ele estuda com a gente, ele diz assim: esse conceito não está mais em vigor, este conceito já foi escrito de outra forma. E agora ele está dizendo que para a gente, esse conceito está voltando. Existem conceitos que estão voltando. Então, os cientistas estão revisitando conceitos antigos do século XVII, XVIII e XIX, para poder entender aquilo que a gente ainda não entende, que são fenômenos que estão na natureza, têm efeitos sobre nós, mas que nós ainda não conseguimos compreender. Só para a gente entender um pouquinho o que seria esse fluido vital. Vocês ouviram uma notícia agora, recente, que nasceram 118 crianças microcefálicas no nosso estado, e que 20 já desencarnaram no nascimento, porque já se foi o fluido vital daquele corpo. Aquele corpo, ele não tinha tempo de duração de vida, ele serviu ao espírito apenas por 9 meses e mais algumas horas depois de nascido. Por que isso? Só Deus sabe. E aquele espírito que aceitou passar por aquela situação. Histórias de vidas do passado que estão sendo passadas a limpo agora, nesse processo de transição planetária. Mais um fato há que ninguém ousaria contestar, pois resulta da observação.
E esta foi a ferramenta de trabalho de Allan Kardec. 1. Os seres orgânicos têm em si uma forma íntima que determina o fenômeno da vida enquanto esta força existe. Nossa companheira Margarete se despediu do paizinho dela temporariamente na semana passada, porque ele desencarnou. Com quantos anos? Mais de 100. 3, 103 anos. 2, 102 anos. Olha que energia. E às vezes a gente aqui, com uma fibromialgia aqui, com uma lombar ali, com uma coisinha mais acolá, a gente já não tem nem energia para ir daqui até ali. E ele viveu 102 anos. E quantos outros exemplos a gente tem na nossa vida, né, que nós estamos testemunhando, que são criaturas que o corpo tem muita vitalidade. E isso dá a elas uma longevidade muito grande. Claro que dá a elas responsabilidade para a reforma íntima, né? Imagina. A vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Está aí o exemplo dos microcefálicos. O que a ciência diz sobre esses seres? Não vão andar, não vão falar, não vão, mas o corpo tem vida. E aqueles que tiverem que passar por essa prova vão viver até quanto tempo Deus quiser. A data de validade daquele corpo físico depende do grau de comprometimento daquele espírito que aceitou aquela prova. 1, para ele resgatar os débitos do passado. 2, para nos ensinar a amá-los. Para nos ensinar a amar a vida. Para a gente não achar que esse tipo de pessoa custa muito caro à família e ao Estado, que é mais barato abortá-los. Então, devemos amá-los, porque ali tem um espírito em necessidade. A inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Pensamento e inteligência. Algumas espécies orgânicas têm pensamento e inteligência. E entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada também de senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade às outras, que é a nossa. Nós, então, temos um diferencial. Temos inteligência, temos pensamento e temos senso moral. É aqui que a gente se enrola. Porque quando a gente usa mal a inteligência, a gente formula maus pensamentos. E o nosso senso moral é demonstrado por esses maus pensamentos, as nossas atitudes. Quando a gente faz a caridade dando sem olhar a quem, a gente já está desenvolvendo um sentido moral mais elevado. E aí a gente precisa desenvolver, pela nossa inteligência, pensamentos que sustentem essa nova atitude que a gente decidiu tomar. Isso é responsabilidade nossa. Ninguém vai fazer isso por nós. Contudo, o estudo ajuda a gente a ampliar a nossa inteligência, porque aumenta a nossa capacidade de raciocínio lógico. A aprendizagem da doutrina espírita não é pela fé. Não é porque eu acredito. Ora, se eu não vejo espírito nenhum, como é que eu vou acreditar que espírito existe? Essa é a base de qualquer incrédulo do mundo de hoje. Mas eu tenho que raciocinar, eu tenho que juntar as informações que eu tenho e terei mérito na minha fé se não precisar ter visto um só espírito e saber conscientemente que eles estão aqui e que para lá nós iremos igualzinho a eles. Concebe-se como acepção múltipla, o termo alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. E o próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto a que não dará um nome qualquer. Então, Kardec não rejeita a palavra alma, porque ela pode também servir para a gente compreender esses conceitos anteriores. Não é só uma questão de palavras, mas uma questão de compreensão do que se fala. Obrigada.
Nós precisamos nos fazer entender. Os espíritos precisavam se fazer entender. Imagine se um filósofo como Fenelon, que tinha toda uma cultura erudita, clássica, de gregos, de pré-socráticos, de pós-socráticos, dos filósofos todos que foram antecessores dele, viesse falar conosco com toda a linguagem típica e própria do pensamento dos filósofos. Nós não iríamos entender nada. Então, Kardec opta também por usar palavras que vão nos ajudar a compreender a nossa fala. Ele usa o conceito de alma vital, indicando o princípio da vida material, comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. Então, aquela plantinha sensitiva que abre e fecha segundo o nosso toque, ela tem uma alma vital, que é o princípio da vida material ali nela. Ela sente a nossa presença, é um princípio espiritual que está ali, que tem uma alma vital para funcionar. E tem a alma intelectual, que é o princípio inteligente, que pertenceria aos animais e aos homens. Os animais têm inteligência. A gente chama aquela inteligência de instinto. Mas é uma capacidade de resolução de problemas que está ali no código da sua espécie. E tem a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Pertenceria somente ao homem. Hoje nós estamos aqui encarnados. Todos nós somos almas encarnadas. Somos espíritos encarnados, e o que dá vida ao nosso corpo é uma alma. Quando a gente desencarnar, o que a gente vai ser? Espírito desencarnado. Eu sou espírito ou eu tenho um corpo? Eu tenho espírito ou eu sou o corpo? Essas frases nós falamos muitas vezes sem refletir. Eu não sou o corpo. Corpo é transitório e eu sou permanente. Eu sou o espírito. Mas esse espírito, para estar no corpo, tem características próprias. Então, se alguém me encontra aqui no grupo durante a madrugada, você está vendo o quê? A alma que veio aqui ao centro durante a madrugada. Porque o corpo está lá, deitado em casa, dormindo. Kardec reconhece que há simpatizantes e ele não vai tentar convencer a todos, mas ele vai se dirigir aos de boa fé para que eles sinceramente se instruam, considerando a maior parte das objeções que foram colocadas à doutrina sem ter medo delas. Lembra, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos, como eles se deram, primeiro pelos objetos diversos, que se movimentavam, que foram designados como mesas girantes ou dança das mesas. Reconhece que o fenômeno... está faltando espaço aqui. Ele foi inicialmente identificado na América, com as irmãs Fox, mas ele se repetiu na França, e a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Em todos os tempos aconteceram os fenômenos espíritas, os espíritos sempre se comunicaram, sempre deram manifestações de que eles existiam a nossa própria antes da nossa existência, através de ruídos, pancadas, sem nenhuma causa ostensiva. É claro que a gente vai tirar aí a expansão da madeira, que quando estala faz barulho, e certos outros movimentos físicos de luz que pisca e tal, porque houve uma queda de energia. Tirando tudo isso, existem fenômenos que acontecem que independem da nossa vontade. Esses fenômenos podem estar sendo provocados por espíritos. Na parte 3, ele fala da rapidez com que avançou. Ele também fala que ele só encontrou incredulidade ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências
não permitiu mais colocar em dúvida a realidade. E isso ele fala dele mesmo, né? Porque ele tinha uma formação católica e ele era um cientista. Então, em relação a essa manifestação, ele tinha que encontrar o argumento lógico para provar que aquilo era verdade. Então, ele mesmo, inicialmente incrédulo, depois viu que não havia dúvida. Também não há efeito físico, não há efeito de eletricidade, os fatos eram desconhecidos, também não era possível sujeitá-los somente às leis conhecidas, era preciso investigar novas leis, e para conhecer essas leis era preciso estudar as circunstâncias em que os fatos ocorriam, por uma observação muito lenta. Há os que consideram haver fraudes, e aí é muito interessante, porque até hoje existem filmes que são produzidos para tentar desmerecer a verdade que a filosofia espiritualista, não especificamente a doutrina espírita, mas a filosofia espiritualista afirma, e aí muitos mágicos, muitos ilusionistas existiram, importantes. Os vídeos, as histórias, os filmes estão aí na internet para qualquer um de nós assistir. E Kardec vai tratar de como a gente prova que há fraude ou não. E no que diz respeito a nós, médiuns e não médiuns ostensivos, porque todos somos médiuns, mas médiuns e não médiuns ostensivos é o autoconhecimento, para a gente poder exatamente saber se aquilo pertence a nós, é o nosso pensamento, é assim que nós pensamos, é assim que nós sentimos, ou se não, se há uma interferência que não pertence a nós. Ele fala que é muito difícil manter as mistificações durante longo tempo e que, se a gente tem personalidades austeras, veneráveis, esclarecidas, elas não vão se dar a essas mistificações. Ele também fala que, se os fenômenos estivessem ficado restritos ali aos movimentos dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas, mas isso não aconteceu, e aí ele teve uma pista de fatos para investigar. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Então, ele traz aqui na introdução que ele não sabe atribuído a quem esta causa estaria sendo relacionada a uma causa inteligente. Isso tinha sido feito por alguém. Isso é uma boa pista, né? Construir esse argumento. Ele considera que sobre os mistérios se erguia um véu, que haverá com efeito, no caso da potência, uma potência inteligente. Era uma pergunta boa para fazer. Essa era a questão. Se a potência existia, qual era ela, qual a natureza, qual a sua origem? Estava acima da humanidade? E aí as primeiras manifestações inteligentes se produziam por meio das mesas, com um dos pés davam certo número de pancadas respondendo sim ou não, conforme o código combinado, e de acordo com a pergunta feita. Então, inicialmente, as respostas tinham que ser sim ou não. E aí a mesa respondia batendo o pé no chão, conforme o código combinado. Mas havia ainda céticos. E aí observaram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto. Lembra lá do primeiro instrumento que eu mostrei a vocês? Dando móvel ao número de pancadas, correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava-se a formar. A gente conhece isso hoje aqui popularmente no jogo do copo, que ninguém deve fazer, nem deve estimular ninguém a fazer, porque os espíritos estarão ali.
e eles responderão, e não serão espíritos superiores. Muitas vezes, medos, desequilíbrio espiritual começam nessas consultas lúdicas. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio e declinou um nome e prestou diversas informações. Essa palavra gênio aqui não tem nada a ver com o gênio da genialidade. Tem a ver com a concepção de espírito. Na Grécia Antiga, pré-socrática, cujos espíritos encarnados eram chamados de gênio. Quando se consultava o oráculo, lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, uma médium chamada Pitya, mas que não tinha essa referência de médium, ela era pitonisa. Fazia consulta com o oráculo, que eram umas pedrinhas, sobre uma bandeja de palha. E ela jogava ali, fazendo a pergunta, quem respondia era o gênio, o espírito desencarnado. E através da localização dos oráculos, das pedrinhas, ela fazia a leitura. A gente conhece isso, né? Tem oráculo, tem runas, tem baralho cigano, tem cartas, o que mais, hein? Tem um monte de coisa aí, tem mapa astral. O problema é que quem usa a mediunidade cobrando para responder a questões fúteis, o que vai acontecer comigo? Vou casar, vou ter um namorado, vou conquistar fulano, vou ficar rica? Isso é uma futilidade, gente. A gente não está encarnado aqui para isso, não. A gente está encarnado para fazer a nossa transformação moral. Se a gente vai ser rico, se a gente vai casar, se a gente vai... Isso já está no nosso programa. Não vai ser nenhuma dessas formas de informação que vão mudar o nosso programa. Há aqui uma circunstância muito importante que deve assinalar que ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Quem sois? Um espírito. Então, se alguém tivesse criado a palavra, se alguém tivesse criado a palavra dando pista, a gente ainda podia dizer assim, mas isso foi criação da inteligência dele. Não, foram os espíritos, o próprio espírito, quem deu essa palavra. O meio de correspondência era incômodo, demorado, imagina, com aquelas letrinhas, ou a mesa batendo pezinho, ou até mesmo com cesto de bico, né? Mas eles se mantiveram durante um bom tempo assim, para nos ajudar. Aqui é quando o espírito diz a ele, vá buscar a cestinha na sala ao lado. E aí ela foi adaptada para colocar um lápis ali na ponta, e ela se movia sobre a mesa, sem a imposição de mão de ninguém. O espírito estava ali atuando sobre a cestinha. O conselho foi dado simultaneamente na América e na França, em outros países. E aí, em 10 de junho de 53, um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, havia muitos anos, desde 49, se ocupava da evocação dos espíritos. E aí foi ele quem falou, vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra o lápis. Alguns instantes após, então, a cesta começou a se locomover. Só que o espírito escreveu, proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. E coincide, né, com a orientação do Emmanuel para o Chico, da Joana para o Divaldo. Queima. Essa primeira parte é para treinar, não é para divulgar. Então, proíbo que divulgues, porque aqui estou eu, Fenelon, escrevendo por uma cestinha. É claro que as ideias não iam vir com tanta clareza. Então, elas só poderiam ser postas em movimento com pessoas dotadas que receberam o nome de médiuns. E as condições que dão esse poder resultam de causas, ao mesmo tempo, físicas e morais.
ainda imperfeitamente conhecidas. E ele vai terminar a codificação ainda imperfeitamente conhecidas. E hoje aqui estamos, conhecemos um pouco mais, mas conhecemos a história dos médiuns e sabemos o quanto muitos médiuns sofrem porque são médiuns, porque os espíritos se comunicam através dele. E são esses efeitos aqui, físicos e morais, que justificam essa potencialidade que apenas alguns possuem. Em todas as idades, em ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Uma pessoa com deficiência intelectual pode ser médium. E nós conhecemos muitas pessoas com deficiência intelectual que sofrem processos obsessivos, porque os espíritos estão ali por perto, fazendo sofrer. Mas é uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. A potencialidade está lá. A primeira manifestação você não pede. Ela surge, mas para ela acontecer de modo eficaz, disciplinado, educado, confortável, tem que ter a disciplina e o exercício. É aqui que vem a nossa transformação moral. É quando a gente deixa de ir para uma balada qualquer e vem terça-feira estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente já tem outro objetivo na vida. Enquanto a gente estiver lutando com eles, a gente vai sofrer. O Gerson falou semana passada de alguns princípios da doutrina, 4 princípios, segundo Allan Kardec. Mas ele desmembra um pouco mais essas ideias, e aí ele começa a desenvolver um pouco mais sobre os espíritos que revestem temporariamente o invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. A gente poderia ficar aqui o resto da nossa vida falando sobre esse momento que é o momento da morte. Como ele é difícil. Mas se a gente entendesse que a morte é apenas o corpo físico, a gente entenderia como nós somos egoístas. Porque a gente quer a presença do corpo físico, que é perecível. O nosso também é perecível. O nosso também vai desaparecer. Mas nós continuaremos vivos. Nós somos imortais. Não somos lá, como é que é o tempo? Eu tenho a força, o He-Man, né? Não somos o He-Man, mas somos espíritos criados por Deus. Todo mundo que frequenta a reunião de desobsessão, reunião mediúnica na quarta-feira, tem visto isso sistematicamente. Como os espíritos se manifestam desconhecendo a imortalidade da alma. Se nós não entendermos que vamos continuar vivos, nós não vamos ter por que mudar o nosso sentimento, a nossa emoção em relação às coisas da vida material. Por que a gente muda? A gente muda porque a gente vê que isso é perecível. Acaba. E nós vamos continuar vivos, como somos. E precisamos melhorar para a gente poder evoluir moralmente. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. E os nossos corpos físicos, eles continuam evoluindo, melhorando, para receber espíritos que não têm mais os sofrimentos morais que nós temos. Quantas crianças vocês conhecem hoje que têm uma força, uma saúde absolutamente fantástica? A criança adoece quando você dá um biscoito amarelo. Tira o biscoito amarelo da dieta dela. A criança tem uma saúde fantástica, uma energia intensa. Certamente esse é um espírito que não vai ter essas doenças que a gente tem. Câncer, vitiligo, doenças psicossomáticas. Porque são espíritos que têm outras experiências, eles estão vindo aqui para evoluir de outra forma.
A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas um envoltório. É o corpo que dá visibilidade ao espírito que está aqui nesse momento falando com vocês. O corpo é o ser material, a alma imaterial, e o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, a gente sabe que é o perispírito. Então, o homem tem duas naturezas. O corpo, que participa da natureza dos animais, cujos instintos são comuns, e a alma, que participa da natureza dos espíritos. É por causa desse instinto animal que a gente ainda vê muita barbaridade sendo feita pelos homens, pelos espíritos encarnados. Diante da fome, o que você faz? Os espíritos encarnados, que são primitivos, eles vão matar para ter a comida. Eles vão roubar para ter a comida. Ah, mas não é melhor trabalhar, não? E aí? E aí a gente vai ver, nesse momento que a gente está vivendo na Terra, falta trabalho para quem precisa trabalhar. Esse é um momento especial da nossa vida. Como nós vamos viver diante desse fato? Temos formação, inteligência, capacidade, força, necessidade, motivação e não tenho trabalho. O que vamos fazer nesse momento? Nos deprimir? Falar mal de Deus? Dizer que somos esquecidos de Deus? Ou vamos trabalhar para melhorar intimamente, para a gente poder ter consciência do que está acontecendo conosco? Vocês já viram que eu não vou chegar no 17 hoje, né? O laço é o perispírito, já tinha dado a resposta. A morte destrói o invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós em estado normal. Os médiuns veem, né? O espírito não é abstrato. Meu filho que diz, né? Não é fumacinha. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, não é alma penada. Espírito é uma individualidade. Tem identidade, tem forma, tem sentimento, tem pensamento, tem emoção, tem acúmulo de experiências, tem tudo isso. Então, ele não é abstrato, ele não é indefinido. E ele não é uma elucubração mental que a gente só pode conceber pelo pensamento. Pessoal da física aí, da astronomia, tem um monte de teses lá no infinito, no espaço, nos espaços paralelos, nos mundos paralelos. É tudo pensamento. Não tem como provar. Mas o espírito, não. O espírito nós temos como provar. É um ser real, circunscrito em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Às quartas-feiras, a gente tem a oportunidade de se comunicar com os espíritos encarnados através dos médiuns. E quantas vezes um espírito é trazido só para despertar da consciência, estando próximo ao médium e saindo rapidamente, que a gente chama de choque anímico. Ele não fala, ele não traz mensagem nenhuma. Ele simplesmente vem, chega, se aproxima e sai. Recebe aquele jato de energia biológica do corpo físico e se afasta. Mas ali ele teve o despertar da consciência necessário para ser trazido num outro momento e poder conversar com a gente. Esse aqui é um drama para todos nós, classe dos espíritos. E aí os espíritos têm classes, têm hierarquia. Não é só a vida militar que tem hierarquia. No plano espiritual também tem hierarquia. Espírito inferior não vê espírito superior. Ah, isso não é democracia, isso é lei de Deus. Você, para ver espírito superior, você tem que ter condições para vê-lo, para poder compreender. Você acha que o espírito superior é denso que nem a gente? Será que a nossa compreensão segura de maneira equilibrada a luz de um Bezerra de Menezes? A luz de um espírito superior, de Maria Santíssima?
Será que a gente vai ver a luz de Maria Santíssima e vai sair bem? Oba, hoje eu vi Maria Santíssima. Ou será que a perna vai tremer e a gente vai ficar, o que aconteceu? Será que eu estou delirando? Será que eu estou alucinando? Então não tem essa, dizer que não há diferença entre os espíritos. Tem sim, e eles estão mostrando isso para a gente. A primeira ordem são os superiores, são os anjos e os espíritos puros. Os das classes que se acham cada vez mais distanciadas dessa perfeição, mostrando-se os da categorias inferiores, na sua maioria, eivados por nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, comprazem-se no mal. É terrível, né? Ler Kardec falando disso. Porque a gente diz assim, eu sinto ódio, eu sinto inveja, eu sinto orgulho, eu sinto ciúmes. Oba, eu estou aqui. Mas se compraz no mal, a gente está fazendo mal porque a gente tem prazer em fazer o mal? Será que a gente está nessa categoria aí? Caramba, quanto mal nós estamos fazendo ainda. Mas aos inferiores, que não são nem muito bons, nem muito mais, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predominam. São os espíritos estúrdios ou levianos. Gente, nós estamos mal. Porque ou a gente é mau ou é leviano, porque puro a gente não é. Então a gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso próprio bem. É necessário caminhar. Esse processo é lento, esse processo é doloroso, mas tem que ser dado o primeiro passo. Enquanto a gente não dá o primeiro passo, o processo está estagnado, porque ninguém retrocede. Eles não ocupam perpetuamente a mesma categoria, todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A missão também é imposta. Eu não escolhi ter uma vida missionária. Não, que isso, missão não é para todo mundo, não. Você tem uma missão, mas Deus está autorizando, a misericórdia divina está preparando você para você realizar essa missão. A humildade faz com que a gente diga, graças a Deus, porque a expiação é muito pior. A vida material é prova, e a gente vai sofrer repetidamente até que haja atingido a absoluta perfeição moral, e os espíritos vão continuar encarnando para fazer a sua transformação, deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saiu, para passar por uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante, ou seja, espírito no mundo espiritual. Se ele tiver que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós teremos tido muitas existências e teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Aos sábados, a gente estuda a obra da Dona Ivone Pereira. E a obra da Dona Ivone Pereira mostra para a gente algumas encarnações, que não são poucas, que ela se suicida. Mas, para não humilhar esse espírito, os espíritos não nos informam como foram as encarnações imediatas após o suicídio. Porque quando alguém se suicida, impõe uma alteração no perispírito, que é a memória do nosso corpo físico. E quando essa criatura vai reencarnar, ela vai reencarnar com essa alteração. Então, muitas pessoas com deficiência que a gente vê, a gente não tem consciência que são espíritos suicidas em outras encarnações, porque eles são nossos amores. Eles são da nossa família, muitas vezes. Nós os amamos. E como é que a gente pode enfrentar uma realidade de que aquela criatura se suicidou na vida passada, numa vida anterior? Mas essa é a realidade. E é com esse conhecimento que a gente tem que lidar, exatamente para a gente não repetir. Porque
A gente vai encarnar muitas vezes até que a gente seja espírito feliz. Mas a gente vai sempre encarnar na espécie humana. Não tem essa da gente voltar para a espécie animal, para uma árvore, para um vegetal. Não tem isso, não. E elas são sempre progressivas, nunca regressivas. E a gente vai parar já já. A qualidade das almas são dos espíritos, até encarnados entre nós. Um homem de bem, encarnação de um bom espírito. O homem perverso é um espírito impuro. A alma possui a sua individualidade antes de encarnar e vai conservar após a separação do corpo. E na volta ao mundo dos espíritos encontra ela todos aqueles que conheceram na Terra e todos em suas existências anteriores que desenham a sua memória como a lembrança de todo bem e todo mal que fez. Muitas vezes nas reuniões de quarta-feira, nós estamos dialogando com o espírito que está falando do ódio, do desejo de vingança que ele tem em relação a alguém com quem ele conviveu. E aqui, ali, na mesma hora, ele vê aquele alguém asserenado, com outra aparência, praticamente se ajoelhando e pedindo perdão pelo mal feito. E é uma dor muito grande, imaginem, espíritos que ficam nessa monoideia durante 200, 300, 400 anos de vida espiritual. Enquanto o outro evolui. Mas o outro, para continuar evoluindo, precisa desse que o odeia, para que haja transformação daquele que ainda guarda rancor e ressentimento em relação a ele. Vou ficar aqui, a hora já está avançada, e fica o convite para vocês lerem inicialmente a introdução, buscando nas suas formações, nas suas lógicas, o motivo pelo qual Kardec vem dizer para a gente coisas diferentes, para a gente se sentir encorajado a enfrentar essa transformação moral, que é abrir mão dos princípios que regulam a nossa vida na Terra, que são materialistas, para a gente transformar aqui, na vida terrena, a nossa vida com metas de vida espiritual. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.